Nesse módulo, falamos de técnicas e ferramentas de gestão. Para ilustrar uma ferramenta, trouxemos aqui o Caio Kassai, diretor da Kassai Consultores, que desenvolveu o SBPL. Seja bem-vindo. Obrigado. Caio, as ferramentas que são mais utilizadas nas empresas são os ERPs e os BIs. Pode explicar para os alunos o que são? O ERP é o sistema operacional da empresa que emite nota fiscal, controla contas a pagar ou a receber, todos os dados onde ele guarda por um tempo para fazer toda a administração operacional. Certo. O BI é uma camada superior que ele captura esses dados e gera relatórios mais inteligentes, mas sempre olhando para o passado. Certo. O SBPL é qual desses? O SBPL é uma soma do ERP e uma soma total do BI. Só que ao invés de ele olhar o passado, ele vai olhar o futuro. Ele é uma ferramenta de planning. E o SBPL, ele foi constituído desde a década de 90. Ele é um sistema de planejamento orçamentário completo, custo, formação de preço e relatórios gerenciais. Com um detalhe que ele vai olhar sempre o futuro. Ele vai calcular o futuro com as simulações que você faz. Certo. Como esse software contribui com a empresa? Através das simulações. A única variável bruxaria, que não tem ciência, não tem matemática para calcular, é a venda, realmente. Então, a venda é a variável mais importante dentro de uma empresa. Com exceção da venda, você fazendo simulações, ele vai te calcular todos os relatórios gerenciais, o seu lucro, o teu fluxo de caixa e o valuation da empresa, através do balanço patrimonial. Entendi. Muito obrigado, Caio. De nada. A seguir, o Caio Kassai vai mostrar para a gente um pouco do software dele. Muito obrigado e até logo. Olá, eu sou o Caio Kassai, eu sou diretor-presidente dessa empresa e eu vou falar um pouquinho sobre orçamento. Eu tenho 30 anos de experiência nisso, tá? Nós temos uma carteira de cliente. Eu estou dizendo o seguinte, que isso aqui são dados práticos e usados com os dados da academia, tá? Então ele é realmente prático. A solução é o SBPL, o nome dele é Strategic Budget Plan. O que ele significa? Ele tem um S na frente, que é o plano estratégico. Ele vai transformar em budget, vai transformar em número. Então, todos os nossos sonhos, eles podem ser transformados em números de contabilidade. E você pode negociar e ganhar dinheiro com isso, tá? O que é o SBPL? Ele faz uma projeção em números, onde nós temos que trabalhá-los, desde o planejamento de vendas, a parte de produção, a parte de compras, a parte de tributos, a parte de pessoal. Ele tem um sistema de custo padrão, tem um módulo de estoque, um módulo de despesa, um módulo de investimento, depreciação, eles têm as despesas e receita financeira, ele tem até o orçamento base zero. Ele tem todos os módulos de um ERP, por isso que ele é superior ao ERP, só que ele vai calcular o futuro. E de que forma? Ele torna um processo participativo. Ao invés de você ter uma contabilidade do passado, ele vai gerar uma contabilidade do futuro envolvendo as pessoas, cada um tem um acesso. É muito importante sair da planilha Excel e você fazer com o envolvimento das pessoas. Então o SBPL, ele integra as pessoas. Ele é multimoeda, multidioma, ele é integrado com o ERP porque ele vai pegar os dados guardados do sistema operacional e vai trabalhá-los de forma inteligente. É uma tecnologia web, ele pode ser trabalhado na nuvem, né? E ele é multi-empresa, ele tem um banco de dados, ele é muito mais seguro, ele tem um controle de acesso, ele tem os logs dos usuários, permitindo que em qualquer parte do mundo você faça cenários. E o que ele é? Ele se resume nesse último quadrante aqui, ó. Ele vai fazer as análises e as simulações. Ele tem índices de ajustes, métricas de rateio, e ele vai gerar o quê? Vai gerar os 3 relatórios que você precisa para controlar uma empresa, que é a visão econômica, que é o DRE, ou o seu lucro. Ele é uma visão do financeira, que é o fluxo de caixa, na minha opinião, o mais importante relatório de uma empresa. E a visão patrimonial, é o valuation da empresa. Ele vai pegar os dados do balanço patrimonial. Balanço patrimonial é uma das coisas mais importantes da empresa, tá? Como é que você começa a trabalhar com SBPL? Ele vai trabalhar, primeiro, que ele vai desenhar a tua organização da forma que você quiser, não necessariamente como é feita na contabilidade fiscal. Por exemplo, se você tiver uma empresa com 30 empresas, 30 CNPJ, ele consolida as 30. E aí, o que ele tem de diferente? Ele usa um menos e um mais, um débito e um crédito,
que se chama contabilidade, que o mundo todo usa para fazer a credibilidade dos números. Então, diferentemente de você fazer de uma planilha, onde você vai fazer uma fórmula, ele vai usando uma entrada, uma saída, um débito e um crédito, que é a contabilidade. E ele tira todos os seus relatórios. Isso que eu estou comentando da contabilidade é muito importante. Por quê? Quando você tem uma entrada, você pode ter uma saída. Se você tem uma saída, necessariamente tem que ter uma entrada. Se não teve entrada, tem que estar no estoque. Significa o seguinte, a contabilidade é uma operação de 2 números, mais e menos. Dá para aprender no pré-primário, tá? O software é esse aqui, ele tem uma tela, você pode modificá-lo da forma que você quiser, você só acessa o que você tem direito. Então, por exemplo, aqui, ó, tudo que você fizer, ele vai gerar os 3 relatórios de forma integrada. O lucro, que é o DRE, o fluxo de caixa, que é o demonstrativos direto e indireto, e o patrimônio, que é o balanço patrimonial. Uma diferença importante, quando você faz um lançamento, por exemplo, digitando um valor de venda, ele vai gerar os dados para você fazer o DRE, os dados para você fazer o balanço patrimonial e o demonstrativo de fluxo de caixa. Uma novidade que a gente gera as contrapartidas por regime de caixa para gerar o caixa. Essa é uma novidade muito interessante do SBPL. E ele vai tirar todos os relatórios, todos os indicadores de uma forma muito mais leve. Só que ele vai estar calculando o quê? O futuro, tá? Como é que ele trabalha? Ele vai fazer cenário. Se o empresário chega para você e fala, e se eu aumentar em 10% a venda? Ele vai dizer quanto está de lucro, de caixa e valuation da empresa. E se eu reduzir o preço, se eu abrir uma nova filial, se eu mudar a matéria-prima, ele não está calculando o futuro? Exatamente isso. Se o dólar subir, se o dólar baixar, se o decídio ao invés de 10 for 2 ou 8 ou 10, ele vai te calculando isso automaticamente, tá? Ele tem aumentar bonificações, colaboradores e assim por diante. Você pode fazer pergunta para ele, ele vai gerar. Qual que é a diferença do RP? O RP está trabalhando com o hoje há 1 segundo atrás, que é passado. O SBPL, que é uma ferramenta de planning, está calculando o futuro, tá? E dessa forma você pode fazer várias coisas. Ele monta os relatórios, sempre por detrás do relatório você monta a forma que você quiser e dentro dele tem um mais e um menos, que é um débito e um crédito para ele gerar contabilidade. Por que contabilidade? Porque você, gerando os demonstrativos, ele tem a credibilidade, você pode até assinar e negociar isso, tá? Quando você vai vender uma empresa, você não vende pela sua contabilidade do passado, mas pela contabilidade do futuro, é o que ele gera, tá? Ele vai gerar para você um DRE gerencial, esse aqui é um exemplo, tá? Isso aqui está tudo na web, de uma forma simples. Eu quero mensal, eu quero orçado, eu quero realizado, eu quero uma análise vertical. Você só vai clicando, ele vai fazendo automaticamente, tá? Ele tem, por exemplo, o faturamento, lucro bruto, o EBITDA, o EBIT, o lucro líquido. Se você quiser colocar aqui mais uma linha, você pode acrescentar custo de capital empregado, o EVA, retorno de investimento e assim por diante. Você determina como você quer fazer o teu relatório, tá? Ele tem uma flexibilidade maior que o RP, porque o RP você não pode ficar alterando sempre. Aqui você pode, tá? Ele tem o drill down, comparativo com realizado. Uma coisa importante, você planeja normalmente 5 anos. Eu já vi empresa planejar em 10 anos. Por que planejar futuro? Porque as empresas, para durar mais que o ser humano, ela precisa criar futuro. Como chama isso? É o orçamento, tá? Então você tem lá real orçado, você tem um drill down ou drill up, onde eu quero saber a despesa que está dando uma diferença, ele vai te confirmando. Isso aqui você pode acessar pelo celular, pela internet, qualquer lugar do mundo, ele vai te dizendo, olha, a meta que nós fizemos, falta tanto para receber. Ele tem aqui o nosso relatório, na minha opinião, executivo, o mais importante, que é o fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa também você determina como você quer, mas o que ele vai dar para você? É quanto você vai ter de caixa no futuro segundo as suas operações. Se você vai precisar de dinheiro, se vai sobrar dinheiro, se você vai aplicar. Quer informação mais importante, mais cara do que essa? É o fluxo de caixa direto, tá? Vocês que estão estudando contabilidade, é o fluxo de caixa indireto pelos saldos, que você já vai fazer o balanço patrimonial também. Você determina aqui o layout que você quiser. Você tem uma análise econômica e financeira. Importante isso, presta atenção. A econômica é as contrapartidas por competência e a contabilidade. Então ele está apurando aqui, ó, lucro líquido, EBITDA e tudo mais.
E o que é a financeira? Que ele trabalha ao mesmo tempo. Você está vendendo isso e vai ter um lucro. Se você tiver com uma condição de pagamento, por exemplo, para receber daqui 120 dias, ele não vai estar gerando caixa no mês que você fez. Então aqui não tem caixa, só tem venda. O caixa vai estar nos meses subsequentes. Aqui embaixo ele demonstra o fluxo de caixa. Preste atenção numa coisa. Aqui você pode estar apontando um lucro e está faltando dinheiro. Como é possível ter lucro e está faltando dinheiro no caixa? Por isso que eu preciso enxergar as duas visões sempre, principalmente o caixa, porque uma empresa pode viver momentaneamente sem lucro, mas sem caixa não pode viver, tá? Visão econômica, visão financeira, você pode ter por mês e assim por diante. E por último, o nosso relatório principal, que é o balanço patrimonial. Quando você vai fazer um planejamento do futuro, normalmente as pessoas não se atêm a fazer o balanço patrimonial. Por que ele é importante? Porque você tem o ativo, que é tudo que eu tenho, e você tem o passivo, que é tudo que eu devo. Um menos o outro é o seu saldo, patrimônio líquido. Eu tenho exemplos de empresas que devem muito, então o patrimônio líquido é pequenininho. Eu tenho empresa que tem um lucro no momento, tem caixa, mas ele tem uma dívida muito grande no futuro. Então, o que você enxerga? Você enxerga todos os seus ativos, a sua dívida. Então, esse relatório é o melhor de todos. Ele é um diagnóstico, como se fosse um médico, da verdadeira saúde da empresa. Aprenda o balanço patrimonial. Nós temos aqui relatórios analíticos. Vou começar com a margem de contribuição. Uma das coisas mais bonitas que você pode ter na contabilidade gerencial. O que é a margem de contribuição? É a margem de contribuição que as vendas deixam para pagar os seus custos fixos e da forma que você usá-lo bem ou mal, você vai ter mais lucro ou menos lucro. Tá? Então nós temos aqui relatórios de margem de contribuição, nós temos gráficos. Um exemplo que nós trabalhamos é a margem de contribuição horária. Isso aqui foi divulgado em congressos internacionais, como novidade na área de pricing. Busquem para vocês. Ele tem um simulador também de preço, onde você precisa saber, por exemplo, simplesmente um reloginho. Olha que interessante. Se tiver vermelho, está com prejuízo. Se tiver amarelo, é porque está pagando parte do custo fixo. Se tiver verde, é porque está tendo lucro. Tem até um reloginho aqui, ó, se tiver verde escuro, não precisa nem saber o que é, mas está tendo retorno de investimento. Olha a importância de um BSC, de um Balance Scorecard. Ninguém precisa estudar muito a contabilidade para tomar decisão. Basta seguir um BSC, um gráfico, tá? Você tem os dashboards, onde você tem aqui gráficos à vontade. Você tem gráfico. Esse gráfico aqui é interessante. Hoje, com a tecnologia que você tem, você pode ver no mapa onde está amarelo, qual região, quem está com maior margem, com menor margem, com menor lucro, né? E assim por diante. Visão real, orçada, visão por unidade de negócio e assim por diante, tá bom? Eu encerro aqui dizendo o seguinte, essa ciência tão simples, que é um somar e um diminuir, que o mundo todo utiliza, ela pode ser muito eficiente para calcular o futuro da empresa, tá bom? Obrigado.